Olá pessoal, tudo bem? Sou Wellington Molinete, coordenador da pós-graduação em Sanidade Avícola aqui da PPG-VET Educação, e eu tenho um convite especial para você que quer começar o ano de 2026 com o pé direito. Participe do nosso programa de atualização em Sanidade Avícola. Esse programa foi criado para ser o primeiro passo da sua transformação profissional. Um aquecimento para o ano novo, com conteúdo prático, atuais e preparados pelos nossos professores que vivem de verdade todo dia o que eles vão te ensinar dentro da sala de aula. O mercado está mudando, as exigências e a concorrência estão cada vez maiores. E quem quer crescer precisa estar em constante atualização. Durante essa jornada, você vai ter acesso a 3 aulas exclusivas e uma aula ao vivo extremamente especial, onde vamos conversar, tirar todas as suas dúvidas e lhe entregar um certificado de participação e falar sobre como você pode crescer profissionalmente em 2026. Eu posso garantir, as aulas estão incríveis. Durante essa jornada, você vai ser guiado por uma trilha de conhecimento. No dia 5, anota na agenda, no dia 5 de janeiro, falaremos sobre a atuação do sistema imune no combate a doenças em aves. Já no dia 8, nós iremos abordar sobre um assunto muito importante, o qual todos que trabalham na avicultura precisam dominar: salmonelose na avicultura. Já no dia 12 de janeiro, na nossa penúltima aula, antes da nossa aula ao vivo, falaremos sobre as doenças em aves de postura comercial. E tem mais, para encerrar com chave de ouro e começar o ano de 2026 atualizado, teremos uma aula ao vivo sobre sanidade avícola na prática. Essa aula será uma ótima oportunidade para conversar com os maiores especialistas nacionais da área, tirar todas as suas dúvidas e receber o seu certificado de 12 horas de participação. Então se organiza, se programa e não perca nenhuma dessas aulas. Cada aula ficará gravada, disponível por um tempo limitado, e quem assistir todas essas aulas vai receber o certificado ao final na nossa aula ao vivo. Aproveita essa oportunidade para se atualizar, se inspirar e dar o primeiro passo para transformar a sua carreira em 2026. A gente te espera nas aulas do programa de atualização em Sanidade Avícola aqui da PPG-VET Educação, e eu tenho certeza que essa experiência vai te mostrar o quanto você é capaz de crescer quando está cercado de conhecimento e propósito. Vamos juntos construir o seu próximo passo. Conte comigo, conte com os nossos professores e com a PPG-VET Educação. A aula de hoje será com a professora doutora Larissa Pickler, médica veterinária com especialização em ornitopatologia, mestrado e doutorado. A professora Larissa ampliou sua formação com um período sanduíche na Universidade da Geórgia, em um dos centros de referência mundial em diagnóstico avícola. Sua trajetória é marcada pela profundidade técnica e pela vivência prática nos principais desafios sanitários da avicultura moderna, especialmente nas doenças bacterianas que mais impactam a cadeia produtiva. Hoje ela chega para conduzir uma aula essencial do nosso programa de atualização salmonelose na avicultura. Aproveite, você vai aprender com uma das maiores profissionais que mais domina esse tema no nosso país. Professora Larissa possui uma experiência prática vivida dentro de laboratórios das principais agroindústrias do nosso país. Professora Larissa, a palavra é sua, seja bem-vinda à nossa aula. Vamos lá então, né? Então, quais os temas aí que a gente vai abordar hoje, né? Vocês fiquem bem à vontade, tá? Para compartilhar também, se vocês já vivenciaram alguma coisa, tem alguma experiência. É um tema bem abrangente. Talvez eu não vou abordar tudo que poderia ser falado sobre salmonelose, né? Todas umas coisas principalmente relacionadas ao controle,
como, por exemplo, o uso de probióticos, aditivos, essas coisas, óleos essenciais, essas questões assim, eu vou acabar não abordando, mas é importante que vocês saibam que isso existe como uma ferramenta para auxiliar. Vou falar mais, assim, coisas relacionadas a procedimentos de biosseguridade que podem estar auxiliando, né, no controle da salmonela. Bom, enfim, não vou adiantar muito aqui que a gente vai falar mais para frente, mas eu vou começar hoje, né, a nossa aula falando sobre algumas características do agente etiológico da salmonela, falar um pouco sobre a classificação e o histórico da salmonela. Eu vou comentar um pouco sobre doenças em pessoas, que eu acho que é algo que, embora aqui a gente não é médico, é importante a gente saber por que que a gente controla tanto essa salmonela, né? Por que a gente se importa tanto, por que que é alguma coisa tão falada, não só no Brasil, como fora do Brasil, nos Estados Unidos, Europa, por que que a gente, de fato, tem ter lotes negativos, né? Quais são as principais consequências para as pessoas, como que é a situação, né? Se realmente, será que tem casos, será que não tem casos de salmonela em pessoas, né? Por que isso acontece? Como que é, né? Realmente esse monitoramento, né? Vou falar um pouco sobre doenças em aves, vou comentar sobre a prevalência da salmonela, vou falar sobre fatores de virulência, como que a gente faz o diagnóstico da salmonela, falar um pouco sobre legislação, é uma parte um pouquinho mais monótona, né, comentar sobre legislação, mas para quem trabalha com avicultura é importante saber, pelo menos, quais são as leis que estão relacionadas com salmonela ou com algumas doenças em geral. Não vou me aprofundar também muito, né, então eu recomendo que vocês realmente leiam essas legislações que eu vou citar, né, que vão ser 4, na íntegra, tá? Principalmente quem trabalha, quem atua hoje em dia, é importante ter conhecimento. Falar um pouquinho sobre prevenção e controle, principalmente procedimentos. Quero também comentar alguma coisa sobre casos clínicos, né, que eu vivenciei na minha vida aí, quando eu trabalhava na agroindústria. Vamos ver como é que vai ficar o tempo, né? Eu acho que vai dar tempo sim. E aí, por fim, algumas considerações finais. E aí também vou deixar aberto para dúvidas, para questionamento, tá bom? Espero que vocês estejam animados aí para a aula de hoje. Então, falando um pouquinho aqui sobre características do agente etiológico. Então, como vocês, né, já podem imaginar, né, a salmonela não é alguma coisa que acontece somente aqui no Brasil, somente nas granjas aqui do Brasil, é algo que, de fato, está distribuído mundialmente, certo? Então, a gente encontra salmonela não somente em frangos também, né, diversas outras espécies, está distribuído, amplamente distribuído também em diversos ambientes, né, então água, solo, outras espécies, animais, enfim, é distribuído em diferentes temperaturas, tem salmonelas mais resistentes a temperaturas altas, mais resistentes a temperaturas mais baixas, aos diferentes pHs, então é um micro-organismo que resiste bem no meio ambiente. Claro que existem algumas particularidades, né, com relação a alguns celulares, mas de uma maneira geral, ela se distribui muito bem, se dissemina, sobrevive muito bem no meio ambiente. Todas as espécies de animais são suscetíveis, desde frango, cachorro, cavalo, boi, peixes, aves silvestres. Então, tem uma gama aí realmente de espécies que a salmonela pode acometer. Nem sempre ela vai causar doença, né? Às vezes a gente, répteis também, a gente pode ter diagnóstico, né, de salmonela em répteis, mas nem sempre elas vão causar problema. Então, existem algumas espécies específicas, assim como no frango, na ave, a gente tem ali também a galinária, salmonella pylori. E, assim, a salmonela, ela é um componente frequente da microbiota dos animais, nem sempre ela vai estar lá, causando doença. Então, já se sabe que, de fato, ela está presente na microbiota, né? Hoje em dia, os métodos de biologia molecular cada vez mais de fácil acesso, cada vez mais baratos, a gente consegue ter acesso, né? Coletar amostras, por exemplo, de fezes, de intestino, de diferentes animais, né? As mais frequentes aqui, principalmente em frango, e a gente consegue analisar através de análise, fazer esse diagnóstico, né? Através da análise de microbioma do frango, observar lá que sim, tem presença de salmonela e outros micro-organismos também, mas muitas vezes simplesmente sem causar nenhum problema grave, nenhum problema sério. Tanto é que o pessoal às vezes comenta, né, que tem positividade para salmonela, mas é o melhor lote, não tem nenhum problema com desempenho zootécnico, não vi nenhum sinal clínico, então às vezes ela faz realmente parte da microbiota dos animais, tá?
Aqui alguns dados sobre sobrevivência da salmonela, desse trabalho aqui realizado em 2003, desse trabalho aqui que foi publicado em 2003, então não é um trabalho tão recente, mas existem assim, outros trabalhos bastante recentes, estudando, né, a sobrevivência da salmonela nos diferentes ambientes, diferentes temperaturas, diferentes pHs, vocês podem colocar lá no Google Scholar, lá, né, onde tem os artigos, vocês vão encontrar bastante coisa sobre isso, bastante coisa sobre suscetibilidade a antibióticos, por exemplo, também. Mas, basicamente, ela, como curiosidade, né, ela pode sobreviver por 4 semanas em moscas, então praticamente a vida toda da mosca pode sobreviver. 54 dias em águas de rio, 119 dias em sedimento aquático, 1 ano no solo. E aqui é um trabalho até que eu achei interessante, né, em sorvete ou no gelo, né, a menos 23 graus, ela pode sobreviver por até 7 anos, né, pode sobreviver viável. Né? Então, uma vez que a gente descongela aí o sorvete ou o gelo, ela ainda vai estar viável, viva, certo? Então, assim, ela realmente sobrevive por muito tempo, nos diferentes ambientes, nas diferentes temperaturas. Com relação ao pH também, ela sobrevive a extremos de pH, que podem variar de 4,5, que é um antiácido, até pHs extremamente alcalinos, como 9,3. Então, a viabilidade dela, a sobrevivência dela é realmente impressionante, né? Então, há muito tempo, e com certeza vai continuar também entre nós por muito tempo, bem ou mal, tá? Não está tão bonito aqui, né? Mas ela apresenta as colônias que são bastante transparentes e brilhosas, né? Na verdade, são as rosinhas aqui, né? E bem brilhosas. Então, o que a gente faz, né? Para quem me conhece sabe que eu vegetariano também em laboratório, eu também trabalho mais focado em laboratório, então eu gosto dessas coisas voltadas aí a diagnóstico. Essa Salmonella SP, ela é um bacilo gram-negativo, é um micro-organismo que é aeróbio facultativo, ou seja, né, ela sobrevive na presença ou na ausência de oxigênio, tá? E diferente de outros micro-organismos que têm como forma de resistência os esporos, a salmonela, ela não forma esporos, tá? Então, ela resiste a esses extremos de pH, ela resiste a extremos de temperatura, muitas vezes, porém ela não forma esporos, tá? É importante também saber, né, que existem mais de 2.600 sorovários que já foram identificados, e eles utilizam aí uma classificação desses sorovários, né, de acordo com o Kaufman-White, que é baseado nos antígenos flagelares, também chamados de antígenos H, nos antígenos somáticos, chamados de O, e nos antígenos capsulares, que são chamados de K. Então, quando a gente vê aqui uma estrutura, né, da salmonela, a gente vai ter, então, o desenho do antígeno K, que é a cápsula, certo? Vai revestir aí externamente a bactéria. A gente tem o antígeno O, que seria aí a parede celular, tá, dessa bactéria. Vocês sabem que todos os micro-organismos têm essa parede celular, em diferentes composições. E também a gente vai ter o antígeno H, que está relacionado com o flagelo. Então, algumas bactérias, salmonelas imóveis, têm esse antígeno H, certo? Então, não possuem flagelo e são imóveis, né? Por exemplo, salmonela galinária, salmonela pylori. Por não possuírem esse antígeno H, elas são imóveis. Então, por exemplo, né, isso é muito importante para o diagnóstico laboratorial. Quando a gente está fazendo o diagnóstico sorológico, né? Então, a gente vai avaliar principalmente esses antígenos flagelares e esses antígenos somáticos, a presença deles, né? Para dizer se é uma salmonela tifimurium, se é uma salmonela tifimurium monobásica, se é uma salmonela galinária, por exemplo. Isso aqui auxilia a gente quando a gente está ali no laboratório fazendo o diagnóstico. É uma das formas, né, que a gente pode utilizar para diagnosticar, né, para chegar a identificar esses sorovários de salmonela, né, entre esses 2.600. E também existem técnicas moleculares, né? Então, além da sorologia, também a gente tem técnicas moleculares. Existe um desenho aqui da salmonela, né? E aqui também, como eu comentei, né, eu gosto dessa parte de laboratório, diagnóstico, eu trabalhei bastante tempo com diagnóstico de salmonela no laboratório, aqui a gente já tem uma placa também, onde a gente tem o cultivo de salmonela, né, aqui num agar que a gente chama de XLD. Nesse agar, a salmonela ela vai crescer com colônias negras, negras e brilhantes, tá? Pequenas, né, relativamente pequenas.
Esse agar é bem interessante para diferenciar, por exemplo, uma Escherichia coli, né? A Escherichia coli aqui nesse agar, ela vai ter uma coloração amarela. Então, às vezes a gente faz um cultivo no laboratório, aparece essa placa cheia de Escherichia coli, tá? Toda amarela essa placa, quer dizer que a placa ali, aquela amostra que a gente estava investigando, tinha bastante contaminação, provavelmente contaminação fecal. Tá? Então aqui ela tem essa coloração negra porque nesse agar ela vai produzir o H2S, então por isso que ela aparece com essa coloração negra. Então aqui é uma característica típica daqui, uma característica de uma colônia típica, então daqui a gente vai tirar uma colônia, e aí se eu quero aqui, olhando essa placa, né, eu posso dizer que é suspeita de salmonela, não posso confirmar se é ou não, né? A probabilidade é alta, mas o que eu vou pegar, daqui eu vou fazer aí a sorotipificação, né, para detectar, verificar se tem esses antígenos flagelares, esses antígenos somáticos, esses antígenos capsulares, e quais antígenos são, de forma que eu possa trazer o sorotipo aqui. Além disso, né, tem outras técnicas que a gente usa também para confirmar se é de fato uma salmonela ou não que está presente ali na placa. E podemos lançar mão do diagnóstico molecular também. Aqui é também um outro trabalho, né, do Brazilian Journal of Protein Science, de 2023, tá, já um pouquinho mais recente, embora ele tenha pegado dados, né, quais foram os principais sorovários isolados de matrizes de frango de corte entre 2016 e 2018. Então, os dados anteriores que eu mostrei, né, de Heidelberg, Minnesota, no Brasil, estavam mais relacionados com aves no abate. Aqui está mais relacionado com matrizes, né, o que foi isolado em matrizes de frango de corte, então também, né, Heidelberg aqui, primeiro lugar, cerca de 10,7% dos isolados eram de Salmonella Heidelberg, 6,3% Anatum, depois em Newport, Shoring Ground, em Ugandaka, Santander, algumas outras aqui, né, Raviana, Give, Livingston, Panamá, Corvallis, Minnesota, e a Garinaram aqui, né, 2,4%, na minha opinião, até bem relativamente alta, né, essa positividade para Salmonella Garinarum, tá? Mas, número 1, novamente, a gente tem aí Salmonella Heidelberg, em matrizes. E aqui, né, quando a gente pega somente aqueles sorovários que são controlados, né, pelo PNSA em matrizes de frango, também entre 2016 e 2018, o que a gente vai ter em primeiro lugar, né, a mais prevalente é a Salmonella Gallinarum, com 2,45%, Tifimurium com 1,8%, Enteritidis 1,21% e Pulorum 0,4%. Então, realmente, Pulorum é um pouquinho mais difícil a gente conseguir pegar. Em matrizes, das 4 controladas, ainda a gente tem aí a Salmonella Gallinarum. Então, só a título de comparação, até os dias de hoje, a gente ainda tem positividade com a Salmonella Gallinarum. E alguns outros países, como por exemplo os Estados Unidos, eles praticamente já erradicaram a Salmonella Gallinarum, tá? Então, erradicaram, lógico, acho que eles não têm positividade já tem muitos anos. E também eles fizeram esse trabalho, né, que fazem de eliminar novos positivos. Então, isso que a gente tem que seguir fazendo aqui no Brasil, reduzir cada vez mais. Então, acaba sendo mais trabalhoso. Então, geralmente, eles pegam as principais salmonelas e fazem a sorotipificação. Se precisar que tipifique realmente, né, outros sorotipos, aí a gente tem que lançar a mão do check 3, tá? Que é esse micro-arranjo. A gente pode também fazer monitoria sorológica, né? Aqui a gente não está falando tanto de diagnóstico, mas mais de monitoramento. Hoje, como a gente faz o uso de vacinas inativadas, a gente pode sim utilizar a ELISA, né, para avaliar a presença de anticorpos anti-salmonela no soro ou na gema do ovo. Se eu vacino, né, eu posso monitorar a exposição de salmonela em aves que não são vacinadas. Então, por exemplo, se eu não vacino e nunca tive exposição, então a ELISA vai dar negativo, né? Agora, se eu não vacino e aquelas aves já foram expostas alguma vez a salmonela, a ELISA vai dar positivo. Posso utilizar a ELISA para monitorar a eficiência da vacinação, né, principalmente vacina ativada. Eu posso confirmar a negatividade de um lote. No caso, quando eu tenho aves de postura comercial, quero exportar ovos, né, que às vezes o pessoal também trabalha com exportação de ovos para consumo. O ELISA detecta anticorpos, principalmente salmonelas invasivas do grupo B, então Tifimurium e Heidelberg, e D, Enteritidis, Gallinarum e Pulorum. Então, depende aí do ELISA que você está utilizando. Não detecta essas salmonelas ali que não são invasivas, que só ficam ali no intestino, né, que não tem entrada, não tem efeito de disseminação sistêmica. E também o ELISA ele não vai diferenciar sorovários, né, ele só vai te dizer se algum dia aquela ave foi exposta a salmonela, sim ou não, seja por vacina, seja por desafio.
Aqui, né, mesmo que eu comentei, os grupos, né, tem adquirem kits que é para grupo O, basicamente eu vou detectar esse tipo de sorovários aqui, Heidelberg, Laguna, Alberg, tipo, Princeton. Se eu pego um ELISA que detecta o grupo D, vou estar fazendo ELISA para Galinar, um plano, Positivo, Berta, Panamá, do mesmo grupo. E aí, o que eu espero de resultados, né, quando eu faço uma monitoria serológica, geralmente, se eu vacino, por exemplo, se fiz uma vacina inativada, eu espero um título de anticorpos de 4 a 6 semanas após a vacinação, né? Eu posso realizar monitoria, né, de nossos reprodutores, de perfil comercial a cada 8 semanas, aí vai, né, para ver como a minha vacina está funcionando, se ela atingiu o pico que eu espero, se ali no fim da vida aquela ave ainda tem que foi, fica essa mulher, está protegida. Tem que sempre lembrar, né, que existem diversas vacinas, diversos programas vacinais que a gente utiliza hoje, e esses tipos vão variar de acordo com a vacina que eu estou utilizando. Pode ser utilizado então para avaliar a qualidade da vacinação, se a vacina foi bem aplicada ou não. Os principais pontos de atenção para prevenção e controle de salmonela, né? Então, assim, eu acho que já ao longo aqui da aula, né, a gente já enumerou bastante coisa, falou bastante coisa sobre salmonela. A gente ainda não falou exatamente sobre como controlar. Falamos, né, sim, que temos biosseguridade. Existem, para mim, né, que criei aí bastante com o controle de salmonela, eu acho que a biosseguridade é o principal ponto. Às vezes a gente dá muito enfoque, não só para salmonela, né, para outras doenças também, às vezes a gente dá muito enfoque em produtos, a gente quer achar uma solução mágica, a gente quer achar uma vacina mágica, alguma coisa para colocar na água, alguma coisa para colocar no ambiente, para colocar a ração que vai resolver todos os nossos problemas, e a gente acaba esquecendo de procedimentos básicos de biosseguridade, tá? Então, por isso que aqui hoje eu não vou mencionar muito a questão de produto, vou comentar alguma coisinha, né, que é controle de vetor, né? Mas, assim, não vou entrar nesse enfoque aí de produto, né? Vou falar um pouquinho de vacina também, mais para o conhecimento de vocês. Mas eu acho que a gente tem que, sim, sempre ter muito em mente, né, que é importante nosso programa de biosseguridade. A gente não está fazendo o básico bem feito, né? Então, vamos lá, né? Primeiro ponto, né? Quando a gente pensa em controle de salmonela, a gente tem que conhecer a epidemiologia do agente. Eu já passei aí pelo menos 2 horas, tá falando aí de epidemiologia, das características desse agente, né? Como que ele sobrevive tanto no ambiente, como que se dissemina, se dispersa, a importância de outros aspectos da disseminação desse agente do ambiente mesmo, né? E aí características intrínsecas da própria bactéria. E aí, gente, a gente tem que lembrar de sempre monitorar continuamente a prevenção, né? Que seriam as boas práticas de produção, biosseguridade, com base em conhecimento da gente e mecanismos de transmissão. Então, a gente tem que conhecer realmente nosso inimigo, a salmonela, né, no caso, para, de fato, estabelecer os melhores procedimentos, o melhor plano de ação para combater ela, tá? Então, a gente tem que saber de onde ela veio. Será que ela veio da matriz? Será que ela veio lá do incubatório? Será que ela veio da fábrica de ração? Será que é do ambiente? Será que é de um roedor que está ali presente na minha granja, um pássaro, um réptil? Como que ela permanece ali? Será que os procedimentos que eu estou fazendo de intervalo sanitário estão sendo suficientes para eliminar essa salmonela? Né? Por que ela está permanecendo ali? Será que ela está formando um biofilme? Tá? E como que ela vai se disseminar, né? Então, assim, também, né? Às vezes eu tenho um lote, tenho uma granja de múltiplos núcleos, e ela fica caminhando ali entre os núcleos, né? Como ela se dissemina? Né? É pela água, pela ração, são pessoas, materiais, equipamentos, veículos. Então, tudo isso tem que fazer parte do programa de biosseguridade, tá? Quando a gente pensa no controle eficaz da salmonela. Falando um pouco, né, sobre instalações, sobre localização geográfica, claro que isso é muito importante. Então, aqui a gente tem 2 cenários bem distintos. Aqui a gente tem uma granja, né, de múltiplos núcleos, né, bem grande, uma população bem grande de aves aqui. A gente consegue observar que é uma granja bem isolada, ela tem uma boa cobertura vegetal no entorno aqui dos núcleos, então os núcleos também são bem isolados. É uma condição ótima, né, eu diria. É uma condição ótima aqui de criação de aves. E aqui tem uma outra tipo de condição, né? Tem aqui dezenas de galpões, um do ladinho do outro. Aqui também, né? Um núcleo do lado do outro. Não tem essa cobertura vegetal aqui. Então, uma situação onde aqui que é mais fácil de um micro-organismo se disseminar, né? Nessa situação aqui ou nessa aqui. Com certeza aqui, né? Então aqui, né, olha a proximidade, a quantidade de aves aqui, um pequeno espaço, né? E aqui, provavelmente, a postura
Mas a gente tem situações muito parecidas em algumas regiões do país com frangos de corte, onde a gente tem uma propriedade do lado da outra, às vezes nem é da mesma integradora, são integradoras diferentes, cada um utilizando um programa de vacina diferente, uma monitoria diferente, biosseguridade diferente, né? Então, é bastante complexo. Então, aqui a probabilidade de eu ter um problema, que esse problema se dissemine e chegue a todas as outras propriedades aqui no entorno é muito grande. Então, o que eu faço nessa situação? Bom, não tem mais jeito. Ou eu tenho isso aqui, ou vou ter sempre problema. Claro que aqui a probabilidade é bem maior, mas nesses casos, né? Na verdade, nos ambos os casos, tá? Eu preciso focar nos procedimentos. Instalação ajuda? Ajuda, né? Aviário fechado, com ventilação controlada, isolamento, todas as tecnologias possíveis e existentes ali, né? Ajuda no controle? Ajuda, né? Para isso que a tecnologia veio, com certeza. Mas, gente, eu já vi granjas, assim, espetaculares, estrutura linda, maravilhosa, granjas novas, tendo positividade para comer uma galinhada. Uma coisa que eu sempre comento, era granjas, assim, com cerca de roedor, uma barreira sanitária maravilhosa, mas o que adianta, gente? Eu estou ali barrando a entrada de um roedor com uma cerca, mas eu estou permitindo que pessoas que tiveram contato com aves caipiras entrem na minha granja sem tomar banho, né? E geralmente não é esses os resultados das nossas investigações que a gente faz. Então não adianta eu ter granja linda, estrutura de parede, cerca de roedor em torno da granja, e permitindo a pessoa entrar com salmonela ali e contaminar todo o meu plantel, tá? Então, assim, estrutura ajuda, é maravilhoso, mas não é tudo, tá? Então, a gente e também já vi granjas assim, com estruturas bem complicadas, bem deficientes, e nunca tiveram nenhum problema, porque as pessoas sempre precisam corretamente manejo. Então, eu já vi tudo que é tipo de situação, tá, gente? Então, assim, comentar, eu acho que assim, tudo que eu vou comentar aqui não é novidade para vocês, mas eu acho que é importante reforçar. Vocês estão aqui também para aprender, né? E de repente esse conhecimento vai passar para vocês, de repente vocês vão passar para outras pessoas que trabalham com vocês também. E eu acho que sim, o básico tem que ser dito, né? Às vezes a gente não fala o que é básico, né? Então o básico realmente tem que ser dito. A gente fica pensando em coisas lá muito fora da caixa e a gente não fazendo o básico. Por isso que eu tô, de repente, vou chover no molhado, muitas pessoas dizem que não vai ter novidade, mas eu acho que é sempre importante a gente reforçar alguns pontos, tá? Que eu considero importante. Então, assim, para mim, um ponto muito importante quando a gente fala em biosseguridade, né? Mencionei ali a localização, mencionei um pouquinho de estrutura, mas também a barreira sanitária. A barreira sanitária, que eu tenho um exemplo, aqui tem outro, né? Aqui é um lugar muito importante para que evitar a entrada, né, de qualquer coisa para dentro da granja. Então, aqui, realmente, a pessoa que trabalha aqui é aquela que faz o controle de fluxo de pessoas, de materiais, de equipamentos, de itens. Essa pessoa ela tem que ser muito bem treinada, tá? Ela tem que saber quando ela tem que barrar a entrada de uma pessoa. Ela tem que orientar as pessoas a tomarem um banho adequado, orientar nos procedimentos da granja, nos procedimentos de biosseguridade da granja. Ela tem que impedir o acesso de pessoas estranhas, veículos sem desinfecção dentro da granja. Pessoas que trabalham na barreira, elas têm que, sim, com certeza, ter um procedimento, um treinamento muito diferenciado, tá? Alguns aspectos aqui relacionados à barreira, por exemplo, né, que para entrada de veículos. Veículos também são muito, além de pessoas, também podem carregar patógenos para dentro de nossas granjas, dos nossos núcleos. Então tem que ter, sim, uma estrutura para lavagem, para desinfecção de caminhões, de veículos que forem entrar na granja. A gente recomenda que tenha, assim, uma parte aqui até mais alta, né, com bastante segurança, que as pessoas consigam lavar o veículo por cima, o veículo por baixo também. Que realmente tem um bom fluxo, uma boa vazão aqui dos desinfetantes, então isso para desinfecção de veículo. E, assim, evitar ao máximo também a entrada de veículos dentro da granja, né? A granja não é lugar de passeio, não dá para ficar passeando lá dentro, trazer visita, só pessoas realmente inerentes ao processo, realmente são importantes que devem entrar ali. E veículo também, evitar ao máximo a entrada desses veículos, né? Então, muitas vezes tem a necessidade de entrar um veículo de ação, por exemplo, veículo para tirar uma maravilha, tirar as aves, fazer as aves, por exemplo, precisa passar por processo de desinfecção. Outro ponto que eu gosto bastante de reforçar, né, é sobre o vestiário, o banheiro. Então, para o caso de granjas de reprodutores, no caso do frango de corte, isso aqui não é obrigatório, né, estou falando um pouquinho mais de reprodutores, precisa ter uma condição adequada de banho, tá, porque assim, as pessoas, imagina nas situações de inverno, em regiões mais frias, né,
As pessoas vão tomar banho muito de má vontade, né, quando tomar banho. Então, a gente tem que, sim, sempre lembrar de fornecer, né, aquilo que eu comentei, o básico bem feito, né? Chuveiro adequado, com vazão adequada de água, temperatura quente, tá? Prover uniformes adequados para essas pessoas, fornecer ali shampoo, sabonete, condicionador, para fazer essa higienização adequada, tá? Porque assim, a gente não sabe onde as pessoas estão. A gente orienta para que elas não tenham contato, com caipiras, por exemplo, né? Não tenham contato de fundo de quintal. Mas a gente sabe, né, que isso é uma guerra praticamente vencida, né? Qualquer lugar que a gente anda, a gente encontra essas aves de fundo de quintal, então às vezes as pessoas acabam mesmo sem querer tendo contato. Então como que a gente vai barrar isso? Com um bom banho, né? Um bom banho, troca de roupa. Então fornecer realmente condições adequadas para as pessoas fazerem essa higienização, tomarem banho e não levar nada para dentro da granja, tá? Então eu gosto sempre muito de reforçar essa questão do banho, da barreira, tá? Tem que ser tudo muito bem controlado, muito bem organizado. A pessoa tem que chegar lá e ela tem que, de fato, ter vontade de tomar banho, né, se sentir à vontade para tomar banho. Outros pontos aqui também, o isolamento da granja, eu comentei um pouquinho quando a gente falou do IN56, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, de cerca anti-roedor, então tem regiões muito próximas de lavouras de milho, lavouras de soja, né, que às vezes quando se dá a colheita, depois da colheita acaba tem uma invasão de roedor, né? Então a gente não é obrigatório, né, ter cerca anti-roedor. De repente, em regiões mais estratégicas, onde eu sei que tem uma alta infestação de roedor, vale a pena o investimento, né? É uma coisa relativamente cara. Também a gente observa, né, que os aviários, eles são de parede, né? Então também já auxilia muito na entrada desses vetores diferentes, né? Roedor, pássaros, por exemplo. Ou pelo menos, né, se o custo acaba sendo muito alto, né, de fazer esse tipo de cerca aqui no corredor, pelo menos, né, que tem uma cerca decente, né, nem essa aqui, e que tem uma mureta. Essa mureta já ajuda bastante a entrada aí, impedir a entrada do roedor, tá? Então, muretinha também é algo que eu recomendo bastante. Aqui falando um pouco da tela, né, essa tela aqui já tem, pelo que eu consigo ver, ela é um pouco mais menor ali, né, menos do que 2,54 que recomenda a legislação, né? Então também isso ajuda muito no isolamento da granja, evita a entrada de pássaros, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem ouvido muito falar de influenza aviária. E assim, né, gente, outro ponto, muitas vezes eu ia nas granjas e tava a tela rasgada, às vezes passava até uma pessoa aqui, se é que já não tinha passado uma pessoa. Então, assim, também tem cuidado com a manutenção, né? Quando aqui da cerca anti-roedor, da muretinha, aqui também da tela, né? Se tiver alguma abertura que facilite a entrada, é sempre a gente está fazendo manutenção, né? Não esperar acontecer um problema para realmente observar esses detalhes. Também aqui não dá para ver tanto, né? Mas tem alguns telhados, né, que permitem ali a entrada, né? A gente fala que tem um mata-coruja ali que a gente chama, né? Tem outras regiões utiliza outros nomes, mas também, então às vezes tem algumas aberturas na parte de cima do telhado, também verificar essas aberturas, verificar se tem ninhos ali nas proximidades desse telhado, e fazer a remoção desses ninhos, quando possível, né, evitar, então, que essas aves fiquem habitando aqui essas regiões dos núcleos. Com relação ao pedilúvio, é bastante polêmico aqui, vou dar a minha opinião, né, a gente tem pedilúvios líquido, pedilúvio seco, somente com cal. Minha opinião particular, né, a melhor opção seria este pedilúvio seco aqui com cal. Tá? Por quê? Né? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido isso de outras pessoas, né, que vocês têm aí aulas com diferentes profissionais super renomados, né? Mas aqui a gente tem o pedilúvio, onde a gente coloca água e desinfetante ali no começo do dia, geralmente, né, troca uma vez por dia, na maioria das vezes quando troca. E à medida que as pessoas vão entrando aqui, vai sujando, né, o desinfetante vai perdendo o poder de ação também, vai ficando molhado toda essa região aqui também. Salmonela adora água, adora umidade, tá? Então, assim, não recomendo, né? Mas principalmente porque eu acho que ele é mal manejado, na maioria das vezes. Tá? Então, às vezes, o desinfetante ali na presença de matéria orgânica já perdeu a sua eficiência, então não vejo tanta eficiência. E aqui o cal, né? Ele tem já tem esse poder de desinfetar também, né? De eliminar algumas bactérias. Ele é seco, não fica tudo molhado, tudo sujo aqui no entorno, que predispõe
desculpa, que predispõe ainda mais, muitas vezes, a proliferação de salmonela quando esse desinfetante não é trocado constantemente. Então, minha opinião, beleza, se faz um manejo adequado disso aqui, né, desse pedilúvio líquido, beleza. Mas eu acho que é mais simples, é mais fácil a gente ter pedilúvio com calma. Tem algumas empresas, né, que também eu acho fantástico, né, principalmente quando a gente fala de reprodutoras, faz a troca de bota, então tem ali uma bota para usar na área externa, e troca de bota ao entrar dentro do aviário, então assim, a gente não traz tudo aquilo que está lá fora, né, para dentro do aviário, então também acho uma boa solução, principalmente pensando em salmonela. Evita ter que ficar lavando a bota o tempo inteiro, deixando aquela área da entrada do aviário molhada, né, que também predispõe à proliferação de salmonela. Aves silvestres, aves caipiras, aves de fundo de quintal, eu acho que mais do que nunca, né, tem que ser falado sobre isso, então a gente vê os inúmeros casos de aves silvestres, de aves de subsistência, que estão aí aparecendo, apresentando positividade para influenza aviária, mas isso também é verdade para salmonela, né? Aqui é um exemplo, né, de um estudo realizado em São Paulo, né, de 128 amostras que eles analisaram de pombos de vida livre, 7,94% desses pombos foram positivos para salmonela, sendo 8 amostras positivas para salmonella typhimurium. E dessas 128 amostras, 5,5% apresentaram anticorpos para a doença de Newcastle, tá? Então, assim, às vezes meio que vira paisagem, né, a presença de pombos, por exemplo, aqui na fábrica de ração, em cima dos caminhões, né? Vira paisagem, não tem muito o que fazer, não tem muita ação sobre isso. Também aqui, né, a gente tem que ter, né, nos telhados, né, a gente tem que ter uma boa vedação, a gente sempre tem que ter cuidado, verificar se não está entrando ar dentro, não tem infiltração de água quando chove, às vezes a gente visita uma granja só quando não chove, um dia chega lá, está chovendo mais dentro do aviário do que fora. O que é importante, né? Então, essas aves silvestres vêm aqui, defecam aqui. Um belo dia vem, chove, essa água, com as fezes das aves, acaba adentrando no aviário, e aí, possivelmente, bactérias, vírus que estão presentes nas fezes, podem ser transmitidos para as aves que estão no galpão. Mesma coisa, pombos, né? Então, fábrica de ração, a gente sabe que é um local de criação de pombos, praticamente, é muito difícil controlar, mas não deixar que isso vire paisagem, né? Então, lembrar que também essas espécies são transmissoras de doenças, muitas vezes são portadoras e disseminadoras. Cansei de ver casos de salmonela galinária muito relacionados com presença, né? Aves silvestres, aves de quintal, pessoas que tiveram contato, que criavam aves silvestres, não silvestres, né? Perdão, galinhas. Tinham galinhas de subsistência, né? Nas suas propriedades e trabalhavam em granjas de matrizes. Então, muitos casos, né, se não 100% dos casos, sempre estavam relacionados com aves caipiras, suínos de subsistência também. Também o suíno, né, ele tem muitos suínos são portadores de ouro, seja no frango, seja na matriz, né, às vezes tem criações próximas, e aí a gente vai ter um rato, por exemplo, como um vetor intermediário, né, que leva aí a salmonela do suíno para a ave, do frango, e do frango para o suíno. Tá? Então, o ideal é que não exista contato, né, só para deixar claro, né, evitar o contato com suínos de subsistência, galinhas caipiras, tá? As pessoas que trabalham na produção de aves, seja no frango, seja na matriz, não pode ter contato, né, com galinha caipira, com suínos de subsistência. Manejo de aves mortas também pode ser feito pela composteira. Eu, particularmente, sei que existem outras tecnologias, né? Sei que tem o desidratador, sei que tem o rotocelerador, mas sou bastante fã aí do básico bem feito, do simples bem feito, que é a composteira. Então, evitar manejar adequadamente, né? Não sobrecarregar essa composteira, colocar a maravalha que é adequada, para evitar realmente chorume, evitar a proliferação de mosca, evitar a presença de roedores, por exemplo. Rotocelerador, assim, já vi ele como um potencial disseminador também de Salmonella gallinarum, uma grande vou comentar mais pra frente, que tinha um rotocelerador central, e jogava tudo ali, né? Carcaça morta com Salmonella gallinarum, ovo, e aquilo ali acabou sendo, sim, potencial disseminador de Salmonella gallinarum para todos os núcleos da granja. Dejetos de aves e suínos também, né? Então, assim, já, granjas muito próximas a plantações, onde eles jogavam, né, dejetos como adubo
tá? Então a gente tem que ter muito cuidado também quando a gente for descartar a maravalha aí do aviário, né? Tem que fazer realmente algum processo, um procedimento de alimentação, não deixar exposto, principalmente se essa maravalha passou por essas aves, né, que estavam nessa maravalha, passaram por algum problema sanitário, isso aqui muitas vezes vai ficar exposto, outras aves vão vir aqui e vão perpetuar o ciclo daquela doença, seja salmonela, seja influenza, enfim. Então a gente tem que ter cuidado ao descartar esse material aqui também. Com relação a roedores, né, então a gente tem os 3 principais tipos de roedores, a gente tem a ratazana, ou rato de esgoto, a gente tem o rato de telhado, ou rato preto, e a gente tem o camundongo, suas principais características, né? E o que a gente tem como sinais da presença desses roedores, né? Então, geralmente, se a gente for numa granja à noite, a gente vai... Às vezes a gente não vê a presença desse roedor de dia, se a gente vê a presença de roedor durante o dia, é porque a infestação está muito alta, tá? Então, se a gente vê o roedor de dia, infestação alta, mas se a gente for à noite, passa pela granja e ouve, né? Pode ouvir os sons, presença de fezes, presença de urina, rastros, né, dessa gordura aqui do corpo do roedor. Ele tem um odor forte, a urina do roedor acaba tendo um odor mais forte, a gente consegue sentir marcas de gordura por onde eles passam, né? Roeduras nas instalações, nas cortinas, e tudo isso é sinal de presença de dor. E também a presença de ninhos em lugares muito escondidos, né? Então, assim, às vezes embaixo de ninhos, por exemplo, né? Das granjas de matrizes, né? A gente tem os ninhos embaixo dos ninhos, a gente tem ali presença de ninho de roedor, tá? Às vezes no telhado, tá? Então, nos cantos, assim, mais inóspitos, a gente pode ter roedor, então fica muito atento realmente aos sinais, ter muito cuidado com o controle do roedor. Quando a gente fala ainda de roedor, né, tem que lembrar dos 4 As, que é o que o roedor precisa, né? Ele precisa para sobreviver de água, de alimento, água, alimento, abrigo e acesso, certo? Então, se ele tem esses 4 As aqui, ele consegue o alimento, a água e o abrigo, ele tem dentro dos nossos galpões. E o acesso, né, quando a gente não tem uma boa cerca, não tem um bom controle de roedor, também, né, ele vai acessar a nossa granja, e aí a gente tem que lançar mão desse controle de roedor, que eu acho fundamental quando a gente fala em programa de biosseguridade, tá? Então, a gente tem que fazer trocas de vistorias periódicas dessas iscas, então, existem iscas desse tipo aqui, né, existem iscas que são simplesmente esse cano, né, onde a gente vai colocar essa isca, esse bloco, geralmente, né, existem diversos tipos, a gente tem o pó, aqui que a gente pode misturar com a ração, por exemplo, isso aqui é mais utilizado no intervalo sanitário, a gente tem esse tipo de isca aqui, né, quadradinho, esse bloquinho, que a gente utiliza aí para áreas externas, ele é relativamente resistente, né, para ambientes externos, a umidade, a chuva, relativamente, né, não quer dizer que é 100%. E aí, quando a gente faz essa vistoria, que, na minha opinião, deveria ser feita aí toda semana, vistoriar, né, ver se tem sinais, a gente consegue ver, por exemplo, se existem vestígios desses roedores, né, como por exemplo nesse bloquinho aqui, a gente consegue ver bem certinho aqui, ó, a marquinha do dente do roedor, quer dizer que ele foi ali e consumiu, tá? Ou seja, pô, já tem um sinal de que tem presença de roedor, já é uma área aí que eu tenho que ter mais atenção. Ou, né, a gente não vai ter nada, às vezes, infelizmente, né, esses blocos às vezes sofrem ataques de formigas, mas é um pouquinho diferente, né, a gente não consegue ver essa marca do dente, que a gente acaba vendo uma marca mais arredondada, que indica formiga. Muitas vezes a formiga come o bloco inteiro, né? Isso é terrível também. Mas, enfim, observar os possíveis abrigos deles aqui, né? Então, já vi muito roedor em composteira, por exemplo, no telhado da composteira, onde às vezes eles não faziam o controle adequado, eles não iam olhar. E aí substituir essas iscas de tempos em tempos, né? Tem empresas que fazem a cada 15 dias, tem empresas que fazem a cada 30 dias, tá? Manter sempre essas iscas aqui limpas, porque isso aqui é um local onde a gente vai colocar isca, e o roedor, ele tem que se sentir atraído a vir aqui e consumir essa isca e aí depois morrer, né? Então, se aqui por acaso tá limpo, tá sujo, tá num lugar de difícil acesso, ele não vai se interessar em vir aqui. Ou se por acaso tem outro lugar que tem uma isca, por exemplo, aqui, e é um lugar com comida no chão, com ração no chão, com água, outras coisas, lixo, ele vai preferir um lugar que nem esse, por exemplo, né? E aqui também a gente tem, ó, buraco aqui embaixo ali da mureta do aviário, né, que facilita a entrada desse roedor para dentro do aviário, tá? Então, assim, controle de roedor é algo bem complicado, tá? A gente indica que tem um mapa, né, com localização dos porta-iscas na propriedade, então tem que ter
tanto na cerca, tanto no entorno da cerca, no entorno dos aviários também. Manter sempre, então, essas iscas, esses porta-iscas limpos, fazer sempre aqueles 5S, né, evitar acúmulo de entulhos, material desordenado na granja, né, manter sempre a granja muito limpa, muito organizada. Aquilo que eu comentei, né, que o roedor ele tem que buscar essa isca dentro ali dentro do porta-isca, manter sempre a grama parada, porque lembra que um roedor, né, que um rato, ele é uma presa. Então, assim, ele vai buscar, ele nunca vai andar por aí ao léu, né, vamos dizer assim, ele sempre vai buscar formas de se proteger. Então, se eu tenho, por exemplo, uma grama parada, dificilmente ele vai querer atravessar ali de onde ele está, por exemplo, da cerca, até para dentro do aviário, que vai ser uma área de muito risco para ele. Então, se por acaso eu tenho uma grama alta, um mato alto ali, de forma que ele consiga se esconder, vai ser mais fácil para ele atravessar aquele terreno e chegar, por exemplo, ali no aviário, ter contato com as aves e com os doenças. Tá? Então, manter a grama parada, de fato, ajuda muito no controle dos roedores também. Falando um pouco de cascudinho, né, o cascudinho, nosso conhecido como Alphitobius diaperinus, que é um pouquinho de ciclo de vida dele, né? Então, a gente vai ter o adulto, que vai eliminar os ovos no ambiente, esses ovos vão se transformar em larvas, as larvas em crisálida, e crisálida em adultos. Esse ciclo de vida completo, ele vai de 50 até 70 dias, tá? Eles se reproduzem melhor nos aviários em condições de 21 a 35 graus, com uma umidade de cama de pelo menos 10%. Altas temperaturas, cama úmida, ambiente ideal para o desenvolvimento de cascudinho. E inúmeros, vocês podem até fazer esse teste aí, né, levar alguns cascudinhos vivos lá para o laboratório, pedir preço. Eles não vão gostar muito, né, eu falo porque eu já trabalhei em laboratório, mas se vocês quiserem fazer essa experiência, né, de levar cascudinhos vivos dentro de um potinho, assim, para o laboratório, para o pessoal fazer análise de salmonela, tenho certeza absoluta que vocês vão ter positividade na maioria das amostras, tá? Então, eles são transmissores, disseminadores de salmonela também. Os principais locais de infestação de cascudinhos, né? Então a gente vai ter a cama, nas laterais, os pilares, aqui ó, a gente colocou aqui para o roedor, né? Esse para o roedor, ele acaba se escondendo ali atrás. Então esses locais de frestas aqui nos aviários são perfeitos para os cascudinhos se esconderem aqui perto das muretas, rachaduras no piso também, nas cortinas, nos ninhos, das reprodutoras, né? Em sletes, em comedouros, em bebedouros, outros equipamentos, às vezes perto ali da caixa de ração, perto dos comedouros. A gente encontra em vãos, orifícios, rachaduras na parede, no piso, na madeira, tá? Então, essas áreas aqui também são muito propícias para a proliferação, para eles se esconderem, né? Então, aqui a gente tem altíssima infestação de cascudinho, tá? Outros lugares, né, como depósitos e áreas de estoque de ovos. Então, cascudinho é realmente uma praga muito difícil de controlar, tá? E aqui sim a gente tem que falar também de produto, né? Então, existem alguns produtos disponíveis no mercado para diferentes fases, né? Então, tem produtos que a gente pode aplicar durante o lote e tem produtos que a gente não pode aplicar com aves alojadas. Isso é muito importante vocês observarem no rótulo, na bula do produto, tá? Que são apenas para utilizar no intervalo entre lotes, durante o intervalo sanitário. Então, durante o lote, sempre verificar a bula, né, verificar se aquele produto tem registro para uso com aves alojadas, né, de forma a não contaminar as aves e não levar contaminação também com produtos químicos para as pessoas. A frequência recomendada de aplicação desse produto é mensal, pensando em reprodutoras, né, a gente tem uma vida mais longa, e aplicar na cama, próximo aos bebedouros, de comedouros, de frestas, de paredes, de vigas, e também podem ser aplicados em áreas externas do aviário. Tá? Durante o intervalo entre lotes, na minha opinião, é o momento ideal para a gente fazer o controle de cascudinho e de roedor também, de moscas. Então, a gente aplicar após a saída do lote, a tentada saiu, aplicar, por quê? Né? Aqui as aves vão sair, da mesma forma que os cascudinhos vão migrar, vão buscar um outro aviário, um outro núcleo para se alojar. Então, se tem algum problema aqui, alguma doença, que eles vão estar carregando junto com eles para um núcleo próximo, para um aviário próximo. Então, o ideal aqui é, assim que sair o lote, faz a aplicação desse inseticida, tá? Para matar tudo, para tudo permanecer aqui, faz os procedimentos, né, de limpeza ali, que são estabelecidos pela empresa, aplica novamente antes do alojamento, tá? Porque muitos desses produtos têm um poder residual, fica ali, mesmo depois que a gente aplica, dura por mais um período, aplica ali na cama, próximas de bebedouros, comedouros, nas frestas, nas paredes, nas vigas, então aquelas frestas que a gente vê que pode ter presença de cascudinho, coloca bastante
inseticida líquido ali, aplicar dentro e também fora do aviário. Tá? Falando um pouquinho de mosca, mosca também é outro problema, né? As moscas são disseminadoras aí de salmonela e de outras bactérias. Ciclo de vida, né? Então a mosca adulta vai eliminar os ovos e as larvas vão se desenvolver, né? A gente tem o primeiro estágio larval, o segundo e o terceiro, até se transformar em pupa e novamente numa mosca adulta. Esse ciclo ele vai levar de cerca de 25 a 45 dias e cada ciclo, cada mosca vai produzir 120 ovos por ciclo, tá? E aquilo, gente, que a gente vê, né, de moscas adultas é somente 20%. 80% das moscas estão em forma de larvas, pupas e ovos. Então, se a gente está vendo algumas mosquinhas sobrevoando, ainda quer dizer que existem muitas larvas, pupas e ovos. Então, as moscas são um problema, né, principalmente em granjas poedeiras que são criadas em gaiolas, por exemplo, porque aquele acúmulo de estérico, aquele acúmulo de umidade embaixo dessas gaiolas, claro que é uma situação bem extrema, né? Umidade próxima dos galpões, a gente consegue observar larvas, né, às vezes ali em cama, né, muito úmida, a cama mal manejada, que não é seca, né, então a gente vê uma grande proliferação também de mosca. E lembrar que as moscas, dependendo, né, podem se deslocar cerca de 8 até 10 quilômetros. Então, às vezes eu tenho um galpão aqui, ou uma composteira mal manejada, cheia de mosca. Composteira a gente sabe, né, aves mortas, morreram por algum motivo, cheia de mosca, moscas podem estar indo ali, naquelas carcaças, percorrem aí cerca de 8 a 10 quilômetros, em contato aí com outras aves, e podem aí ser potenciais transmissores de doenças. Então, muito importante também fazer o controle delas. Então, as moscas elas vão ser atraídas por estérico, lixo, carcaça, substâncias açucaradas. Elas podem transmitir diversas doenças, né? Salmonella, Pasteurella, Staphylococcus. Como controle, né? Tem que remover o lixo, remover as carcaças, ter um intensivo trabalho aí de 5 F, deixar tudo organizadinho. Fazer um manejo adequado da composteira, sem chorume. Utilizar inseticidas que tenham substâncias atrativas. E lembrar, né? Tem muitos inseticidas que a gente utiliza que têm essas substâncias atrativas, então, para realmente atrair a mosca, e aí ela ficar ali realmente grudada ali naquele produto, né, que tem uma certa aderência. E na verdade de não colocar esses produtos, né, que tem esses atrativos, dentro do galpão, colocar sempre na área externa, tá? De forma que essas moscas não entrem no galpão. Então, esses produtos atraem, mas ficam ali somente na parte externa, tá? Por exemplo, na cortina, na composteira, tá? Então, lembrar disso também. A frequência de aplicação pode variar no inverno, no verão. Geralmente, no verão, a gente tem maior proliferação de moscas. Intervalo sanitário, né? Falo também bem rapidamente, mas é muito importante, tanto para a matriz quanto para frango. Então, estima-se que 60% a 70% do resultado do lote está vinculado aos procedimentos de intervalo do lote anterior. Então, a empresa que eu trabalhava, a gente tinha intervalos muito curtos quando a gente estava em frango. Às vezes, 5 dias de intervalo, 7 dias, não tinha muita coisa que se podia fazer. E a gente acabava não baixando realmente a pressão de infecção e acabava perpetuando diversas enfermidades, seja enfermidades virais, salmonela. Aqui é um trabalho também que a gente realizou, mostrando, né, que quanto menor o intervalo sanitário, pior o desempenho dessa ave. Então, eu tinha menos de 5 dias, né, a conversão alimentar era bem alta, e quando eu tinha mais de 25 dias, a minha conversão alimentar já era mais baixa, já era uma situação do ideal. Então, correlacionando diretamente, né, aqui é dinheiro, né, aqui a gente está falando de dinheiro, né, então, quanto menos tempo de intervalo sanitário, pior o meu desempenho. Algumas etapas, né, do intervalo sanitário. Então, o intervalo sanitário compreende aquele período entre a saída da última ave até o alojamento do lote seguinte, tá? Então, não pode ter nenhuma ave, né, durante o intervalo sanitário, quando está realizando o procedimento de intervalo sanitário, realmente a gente tem que fazer todos os procedimentos sem aves ali dentro. Existem diversas etapas, né, mas a primeira etapa é a limpeza seca, a remoção de matéria orgânica, fazer a desmontagem dos equipamentos, fazer a lavagem, desinfecção para reduzir a impressão de infecção, aqui principalmente matrizes, né, geralmente no frango. Depende muito da empresa, algumas lavam os aviários, outras não, né, às vezes utilizam intervalo sanitário seco, mas como eu trabalhei mais com matrizes, a gente, a cada lote, lavava, tinha um intervalo mais longo, né, às vezes 60 dias, a gente podia fazer mais procedimentos. E nesse momento que a gente tem que fazer também conserto de telas, de pisos, de muretas, para que quando o lote estiver em andamento, a gente não precise ter pessoas ir fora ali no aviário, ter contato com aves, sejam potenciais pontos de contaminação e disseminação de doenças. Um outro ponto que é muito importante de ser realizado, né, fazer o controle de vetores,
controle de cascudinho, controle de roedores, muitas vezes no intervalo sanitário que a gente vai ver o quanto que tinha aí de cascudinho, de roedor naquela granja, naquele núcleo. E também nesse ponto proibia realmente a entrada de pessoas, não somente pessoas inerentes ao processo, podem estar adentrando ali, evitar realmente que essas pessoas venham de fora e possam trazer doenças que vão contaminar o meu próximo lote. Então, o intervalo sanitário requer muita atenção, não dá para fazer mal, faz o intervalo sanitário também. Água também é muito importante, né? A qualidade da água, a fonte da água, a legislação também exige 30 ppm, né, de cloro. Mais importante do que isso é sempre fazer a limpeza, né, da caixa da água, das linhas também, então existem N produtos para fazer a limpeza. No caso de reprodutoras também, quando eu vou fazer vacinação, arrepia, por exemplo, né, tem que sempre observar se essa caixa d'água está limpa, tá? Antes de vir vacinar de água, por exemplo. Tá? Comentei que eu não ia falar de produto, né, só vou falar um pouquinho de vacina, mas só para vocês terem uma ideia, né, o que a gente espera aí quando a gente utiliza uma vacina para salmonela. Então, existem vacinas vivas, vacinas inativadas, diversas marcas, diversos serotipos, e eu acho que é interessante, né, a empresa testar, né, os diferentes tipos, verificar aquilo que mais se adequa à realidade da empresa. Então, basicamente, uma vacina ela tem que reduzir e prevenir a colonização intestinal por salmonela, ela tem que prevenir a contaminação do trato reprodutivo, ela tem que ser atenuada, né, para ave e para outras espécies, então ela não pode causar doença, nem nas aves, nem nas pessoas, né, que vão vir a manipular essa vacina, por exemplo. Elas não podem interferir no desenvolvimento do animal, elas não podem ser resistentes a antibióticos, tá? Assim, tem que ter uma aplicação prática, a maioria delas é feita via água de bebida, no caso das vacinas vivas, ou injetáveis, né, para as vacinas inativadas, e idealmente, né, eu tenho que ter uma forma de fazer uma diferenciação dessa cepa vacinal com uma cepa de campo. Então, por exemplo, se eu fizer um isolamento, eu tenho que conseguir diferenciar. Né, tem que saber dizer, não, essa cepa aqui que eu peguei é uma cepa de vacina e não de campo, tá? Não que isso vale para a legislação, mas mais para o meu procedimento de biosseguridade, né? Porque quando eu detecto, faço um microbiológico, detecto uma salmonela e consigo dizer que é uma cepa de vacina, tá tudo certo, né? Quer dizer que eu vacinei e tudo bem. Agora, se eu digo que eu vacinei e ainda assim não disse salmonela, estou tendo alguma falha no procedimento de vacinação. Tá? As vacinas vivas, a gente tem ST, SI e SG, lembrando que SG Salmonella gallinaris só posso utilizar em cordeiras, reprodutores, não posso utilizar esses SG, só vacinas para tifimuriteritídeos. Elas podem ser atenuadas por seleção ou modificação genética dos fatores de virulência, podem ser aplicadas em frangos, também podem ser aplicadas em matrizes, né, no caso de SE e SG, e também em cordeiros, né, e a gente pode aplicar as três. Elas devem ser aplicadas na primeira semana de vida e depois repetidas, geralmente os fornecedores recomendam 3 doses, então primeiro dia, com 6 semanas, com 12 semanas, de acordo com o calendário que a gente estabelece. Geralmente, elas são aplicadas via água de bebida. Essas vacinas vivas, o objetivo delas é estimular uma resposta imune de mucosa no trato gastrointestinal, que é uma imunidade celular, e essa imunidade celular, ela geralmente dura a vida toda da ave. A gente recomenda que se aplique na primeira semana de vida, preferencialmente no primeiro dia de vida, né, para inibir uma colonização precoce. Então, eu dando essa salmonela via vacina, que é uma salmonela atenuada, que vai prevenir, eu evito a colonização de outras salmonelas. Então, o ideal é aplicar quanto antes melhor. A gente pode detectar elas, né, tanto em cultivo microbiológico quanto no PCR. Então, isso é importante a gente lembrar. Então, quando a gente sabe que na legislação não existe diferenciação para uma cepa detectada via vacinal, se a gente, por exemplo, vacina para salmonela enteritide, estado microbiológico e dá positivo, para o Ministério da Agricultura isso não importa. Esse lote pode ser considerado positivo e eu vou ter que lutar por aquele status controlado que eu comentei com vocês. Então é muito cuidado, né? Quando a gente vacina, a gente tem que esperar um certo período depois da vacinação via água para fazer as coletas de órgãos, tá? Geralmente 21 a 35 dias, depende muito do fabricante da vacina. Tá? Porque eu posso sim ter positividade, afinal de contas eu estou dando uma vacina viva, uma salmonela viva atenuada. Tá? Então, importante lembrar, dei a vacina, tem que esperar ali um período de carência, que vai de 21 até 35 dias, tá? Dependendo do fornecedor. A gente tem vacinas inativadas, né? Então, me lembro no mercado tem tratamento de tifimuriteritídeos infantes. Essas já são produzidas com a bactéria morta,
elas reduzem a carga bacteriana, elas reduzem essa transmissão horizontal, reduzem a eliminação fecal, reduzem a contaminação dos ovos, utilizadas em aves de vida longa, portanto, então matrizes. Eles têm uma proteção de longa duração. Nesse caso, quando eu utilizo uma vacina inativada, ela não vai ser detectada por técnicas de cultivo, né, por microbiologia ou por PCR. Tá? Então, aqui eu posso estar mais tranquilo quando eu faço uma análise após a vacinação, diferente de vacina viva. E elas induzem a produção de anticorpos, vão também proteger a progênie. Então, vai proteger a ave até o fim da vida e também produzir anticorpos para a progênie. São geralmente aplicadas de forma intramuscular, individualmente e no período de recria. Tá? Então, aqui basicamente a diferença entre vacina viva e vacina inativada. Tá? Falando em controle de sorovários, então, né, já aqui encaminhando para o final, né, é utópico, né, esse controle de todos os sorovários, né, então, como eu comentei, existem aí 2.600 tipos de sorovários. Tá? A gente sabe que quando a gente começa a controlar né, quando a gente começa a utilizar a vacina para enteritide, fimurium, por exemplo, outros sorovários começam a surgir, como Minnesota, Heidelberg, etc. Tá? Então, assim, acho muito difícil que a gente consiga realmente salmonela zero, né? Então, realmente sempre vai ter essa alternância de sorovários, né? De uma forma que a gente controle um, vai aparecer outro. E a gente vai acabar conviver com isso, né? Vai ter que sempre trabalhar com medidas, né, de biosseguridade e controle, tá? Aqui, gente, eu não vou comentar, né? Ali era um caso de núcleo único, mas aqui teve outro caso, só para mencionar, né? Isso era uma granja bastante complicada, uma granja de núcleos múltiplos. A gente tinha 12 núcleos, eram 4 de recria e 8 de produção. E também, né, a gente sempre tinha casos de positividade. E começava geralmente aqui nesses núcleos que estavam nessa região. Tinha uma barreira central, todos os funcionários moravam aqui na granja, porém, aqui muito perto, a gente tinha um assentamento, então tinha, né, pessoas que criavam galinhas caipira, e também, numa outra região, aqui não dá para ver, a gente tinha também postura comercial, tá? Que muitas vezes próximo aqui, né? E era relatado, né? Sempre começava por aqui a gente tem a estrada, né, sempre era um desses galpões aqui que eram mais próximos da estrada, que eram os primeiros a serem contaminados, e geralmente estava muito relacionado à entrada de pessoas alheias ao processo, né, pessoas que entravam na granja, invadiam para roubar alguma coisa, às vezes era shampoo, às vezes era condicionador, às vezes era galinha, tá? Geralmente estava relacionado a isso, e aí acabava, quando a gente tem granja de múltiplos núcleos aqui, é muito difícil controlar. Essa granja especificamente, ela trabalhava com um rotoacelerador central. Então, em vez de a gente ter uma composteira ou um rotoacelerador em cada núcleo, existia um rotoacelerador central. E, gente, isso aqui era cena de terror, esse rotoacelerador central. Porque, assim, imagina, começava aqui a mortalidade, daqui a pouco essa Manuela Galinária passava para cá, passava para cá, passava para cá, passava para cá. E a gente tinha uma situação em que todos os lotes, todo o núcleo, toda a granja tinha sido positivo. E, obviamente, esse rotoacelerador aqui não comportava toda essa mortalidade ou toda essa quantidade de ovos. Então, a gente, logicamente, tinha que abrir valas, né? Mas até aí, aconteceu, o rotoacelerador já estava sobrecarregado, moscas até dar com o pé, que também acabavam acelerando esse processo de disseminação, né? Então, gente, era uma situação muito complicada nessa granja de problemas de procedimento. Quando a gente entrava, a barreira era linda, era perfeita, né? Tinha água quente, disponibilidade de shampoo, sabonete, mas a gente tinha esse problema, era uma granja muito grande, a gente não conseguia fazer o controle realmente, né? Então, as pessoas simplesmente entravam aqui para roubar, tá? Então, era uma situação bem complicada. E não foi só uma vez que essa granja inteira foi positiva. Então, realmente é um prejuízo muito grande para a empresa. E aqui um outro caso também, né? A gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos aqui, né? Todos de produção também, mesma situação, começou a positividade em um núcleo, diferentes idades aqui, né? Então tinha lote desde 20 semanas, 30, 40, até 60, quase 70 semanas. Então começava a positividade e ia se disseminando, ou seja, o que isso indica, né? Lógico, uma falha de procedimento, essa salmonela de alguma forma entrou, mas outras falhas de procedimento que a gente não conseguia, né, conter a salmonela em um núcleo. E era uma granja bem isolada, né? Então a gente tinha aqui a barreira central. Nesse caso aqui, né, os funcionários não viviam na granja,
né, viviam fora. E também aqui, né, uma situação bem interessante, especificamente, né, todos os lotes que estavam alojados, se eu não me engano, nessa situação, um somente não estava alojado, todos os outros 7 estavam. Todos foram positivos para a salmonela, todos tiveram que ser abatidos, tá? E aí depois a gente começou toda uma reforma, estruturação aqui nessa granja específica, tá? Caso também tinha apenas uma granja, apenas uma casa nessa granja onde morava um funcionário. E esse funcionário entrava, né? Ele era o que entrava em todos os núcleos. Ele tinha que respeitar um fluxo de idade, né? Mas provavelmente ele não respeitava, né? Seguindo do mais novo para o mais velho, por exemplo, do positivo, do negativo para o positivo. E aí, que funcionário que entrava, né, que morava ali na granja, e foi constatado ali, através das investigações que a gente fez, que durante a pandemia, ele não tinha onde deixar o filho, né, porque a escola estava fechada e tudo mais, e ele tinha que levar na casa da sogra. E a sogra, ele visitava diariamente a sogra para deixar o filho lá. E aí, visitando, conversando, né, foi constatado que a sogra tinha uma criação ali de galinhas caipiras. Tá? E ele era o funcionário que entrava em todos os núcleos praticamente, se não me engano, ele era o tratador. Então, ou seja, né, acabou constatando que ele foi responsável, né, então, além de não tomar banho adequadamente, adentrava todos os núcleos, sozinho, era o primeiro a entrar, ninguém via se tomava banho ou não, e acabou por disseminar a salmonela em todos os núcleos, né. Lógico, outras falhas internas aqui, né, foram detectadas ao longo da investigação, mas essa foi aí a principal causa raiz, tá. Então, só para compartilhar aqui com vocês alguns casos, bem brevemente, aqui agradeço aí quem ficou aí passando um pouquinho do horário, né? Os casos que a gente viveu aí de salmonela gallinarum. Quando a gente tem essa situação de múltiplos núcleos, é muito difícil de conter essa salmonela aqui em um núcleo, tá? Então, que a gente já sabe que existem falhas nos procedimentos, fazem com que essa salmonela seja disseminada. A gente tem tudo descrito, tudo que deve ser seguido, mas a gente sabe que ali na prática, às vezes trabalhando com pessoas, é difícil conscientizar. Né? Então acabava assim alastrando, então era prejuízo assim de milhões. Imagina vocês aí 8 núcleos de produção, ali no outro eram 12, né? 4 recria, 8 produção. Então assim, grandes núcleos são múltiplos desafios. Então só para finalizar, então considerações sobre essas positividades de ESG, a gente observou sempre falhas graves de procedimento, sempre tinha relação com contato com aves caipiras ou de fundo de quintal. Observava sempre falhas nos procedimentos de banho, evidências de entrada de pessoas não autorizadas na propriedade. A disseminação ocorria por falhas em procedimentos de controle de roedores, de mosca de cascudinhos, geralmente composteira ou rota acelerador mal manejados. Também um outro fato aqui, né, às vezes entrada de carrinhos sujos, também outro ponto, né, então entrava carrinho de ovo sujo nos núcleos. Um outro ponto que a gente tenta ao máximo cortar, né, verificar 100% dos carrinhos que vão entrar no núcleo, se tiver sujo, nem deixar entrar, né, já vai estar lá, né, o resíduo, isso também pode ser, sim, uma fonte de contaminação. E aí, né, gente, para finalizar aqui, né, qual que é a melhor estratégia para o controle de salmonela? Então, existem várias, né, mas acho que eu posso citar aqui 4 principais, né, em primeiro lugar, entender quais são os principais sorovares que estão presentes na minha grande região. Se eu tenho um problema com galinário, a minha estratégia vai ser uma. Se eu tenho um problema com Minnesota, vai ser outra. Com Heidelberg, vai ser outra. E assim por diante. Verificar se essa positividade está no ambiente, ou se ela veio da matriz, se ela veio do incubatório, se ela veio da fábrica de ração. Fazer realmente essa investigação. Focar primeiro, né, em procedimentos de prevenção básicos, em biosseguridade. E aí, quando eu tiver com tudo acertadinho ali com relação aos procedimentos de biosseguridade, aí começar a pensar em outras estratégias, como aditivos, vacinas, etc. E do contrário, isso aqui eu só vou estar gastando dinheiro, né, quando eu não foco em procedimento básico, por exemplo, controle de vetor, troca de roupa, troca de calçado na entrada, lavar as mãos, né, que é uma coisa assim também. Isso aqui não vai me adiantar de nada, tá? Às vezes a gente busca, assim, por soluções rápidas, milagrosas, e a verdade é que isso não existe. E a estratégia de ação deve ser sempre conjunta, né? Então, a melhor preparação para amanhã é fazer o melhor hoje. Então, assim, gente, agradeço aqui, né, a vocês, quem ficou aí um pouquinho até o final aqui comigo. Fico aberta aí a perguntas. Sei que já passou um pouco do tempo, mas também vocês podem entrar em contato comigo, pode ser por e-mail, pode pedir para a professora Gabi, né, que é a coordenadora do curso, meu contato também. Se vocês quiserem compartilhar algum caso, alguma experiência de vocês, também fico à disposição para ajudar, né? Samuela é um tema que eu gosto bastante, tenho um pouquinho de experiência aí, posso compartilhar com vocês. Muito obrigada pela presença. Chegamos ao final de mais uma aula essencial para quem trabalha com sanidade avícola. Entender de salmonelose
hipnose não é opcional, é uma obrigação técnica para quem busca segurança, competitividade e controle de riscos dentro da produção. Próxima aula será com a professora Samantha Lourenço, que trará um panorama completo sobre todas as doenças voltadas à avicultura de postura comercial. Um conteúdo indispensável para quem quer atuar ou pretende estar atuando com poedeiras e deseja dominar principais desafios sanitários desse segmento. Lembre-se, esta aula ficará disponível somente por 12 horas. No dia 13/1, anote na agenda, 13/1, a nossa aula ao vivo, você poderá garantir o seu certificado oficial. Sua atualização continua na próxima aula.